Olá pessoal, bom dia. Mais um Diálogos Dragon Dreaming, de ideia e projetos no setor público. Então a ideia é a gente falar um pouquinho hoje sobre o Dragon Dreaming, mais específico no setor público, e quero convidar todos a gente poder refletir um pouco sobre essa situação. Quem está chegando aqui, quem vai ver depois, esse assunto é muito valioso para mim, a gente poder falar sobre a relevância do planejamento participativo, da abordagem no setor público. Meu nome é Gustavo Machado, eu sou treinador de Dragon Dreaming. Hoje também atuo como professor acadêmico no NIT, na UFRJ, na área de gestão participativa, tecnologias sociais. E estou convidando a Flávia aqui hoje. A Flávia Guimarães, ela vai falar para a gente um pouco da experiência dela. Estou esperando a Flávia entrar aqui. Sejam bem-vindos. Tentando encaminhar um aviãozinho aqui para ela. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu tentar conectar com ela aqui. A gente vai fazendo melhor. Enquanto isso, eu posso falar sobre essa relevância do Dragon, né? Sobre a relevância do Dragon Dreaming, a gente poder trazer ele para um campo de academia no sentido acadêmico, né? Para o campo público e te vi aqui, Flávia. Só um segundinho, gente. Olá, seja bem-vinda. Estava com dificuldade de te ver aqui. Você está me ouvindo? Flávia? Tentando ver se você aparece. A Flávia atua como gestora na ENSP Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fundação Oswaldo Cruz, e também como professora na Prefeitura do Rio de Janeiro. Vou convidar ela a se apresentar melhor, falar um pouquinho da experiência dela. Nossa, que sol é esse aqui? Estou vendo se a gente consegue uma conexão melhor com ela. Gente, eu não estou vendo a Flávia. Estou achando que deu algum problema. Talvez eu vá desligar e reiniciar a conexão para a gente poder conseguir se ouvir. Vou ver aqui com ela o que está acontecendo. Flávia, apareceu? Oi, Olá, oi. estava me ouvindo? Eu ouvi e depois parou. Eu acho que foi a internet. Eu mudei aqui para Wi-Fi. Maravilha. Eu acho que foi também. Eu estava aqui sem saber se eu começava de novo para você voltar. Então, que bom que você está aqui. Eu só ouvi um pedacinho. Beleza, então que bom que você está aqui com a gente. A Flávia é uma grande amiga de longa data, que entrou em contato com o Dragon Dreaming e que trouxe ele para as organizações, para o setor público. Eu também tenho muito apreço pelo setor público, eu estava falando aqui, mas acho que melhor é você poder se apresentar mesmo, falar da sua trajetória aí no setor público, como que você entrou em contato com o Dragon Dreaming, como é que você está chegando, a conexão agora aí está boa. Agora acho que tá bom. Bom dia a todos, todas. Acho que a conexão agora tá legal aqui. A gente já Maravilha. tinha testado, né? Mas não tá dado problema. Então, meu nome é Flávia. Eu sou bióloga de formação, né? Minha formação é em biologia. E eu trabalho desde 2001 no serviço público. Praticamente toda a minha atividade profissional foi em instituições públicas. Eu trabalho na área de saúde, de meio ambiente, e iniciei assim a minha trajetória na área de pesquisa, primeiramente.
e depois passei para a área de gestão de sustentabilidade na Escola Nacional de Saúde Pública. Então, é uma área que é responsável por a gente trazer o conceito da sustentabilidade para dentro dos processos da escola. Então, assim, a gente atua interno para os trabalhadores e para a escola, mas tem, claro, obviamente, um contato também com a instituição pública com o público. Quando eu vim para essa área, então, de sustentabilidade, eu comecei a fortalecer as minhas formações na área de projetos que fossem mais integrativos, de projetos que fossem mais colaborativos, que envolvessem o conceito de sustentabilidade. E aí, em 2015, mais ou menos, acho que foi em 2015, eu fiz a formação, então, do Gaia, né? E lá no Gaia, eu conheci o Dragon, né, com o Gustavo. E assisti a aula ali. E fiquei com essa metodologia para planejamento, para trazer essa metodologia para as instituições públicas, planejamento ali dentro das áreas da equipe. Naquele momento eu fiz outras formações, já envolvidas com a instituição, fiz formações de outros projetos interativos, de Amana Key, mas o Dragon me despertou. E aí eu comecei ali, né, cheguei para o SGT, que é o nosso gestão do trabalho, que é o nosso RH. A gente sempre preenche uma planilha de capacitação, de pedidos, e eu vinha sempre com os cursos mais diferenciados, estavam sempre me buscando, perguntando, mas que curso é esse? Né? O que é isso de projeto colaborativo? E sempre buscando isso até o momento em que eles resolveram investir nesse curso Dragon que eu fiz. Eles vinham sempre com umas propostas assim, mais endurecidas quando eu pedia planejamento, mas eles falaram, então, vamos fazer isso do Dragon. E eu trouxe o feedback para eles, e foi um feedback muito positivo. E quem estava lá, estava aberto, estava disponível a ouvir esse feedback e se interessou. E além disso, o que eu fiz? Eu queria trazer para a equipe de trabalho, a minha equipe ali, também o desenvolvimento desses projetos de sustentabilidade, mas com metodologia diferente. O que eu sempre pensei? Não dá para a gente começar um projeto de sustentabilidade falando para os outros trabalhadores, ou para a comunidade, ou para as outras áreas, quando a própria equipe que está ali integrada, que está à frente, não consegue construir um planejamento sustentável. Né? E apesar de a gente ter um monte de ferramenta na instituição pública de planejamento, nas outras instituições, elas são mais endurecidas. O que eu percebia? Né? Que a equipe se engajava, apesar de ser uma equipe disponível e super aberta, mas faltava aquele envolvimento, aquela conexão. Então foi nesse momento que eu comecei a experimentar o Dragon dentro dessa própria equipe. Então o nosso planejamento daquele ano, que é o planejamento tático que a gente faz, foi com o Dragon. E, claro, eu tive que usar o Dragon como uma caixa de ferramenta, né? Eu tive que envolver ele com as metodologias do planejamento da instituição para que eu pudesse apresentar e as pessoas aceitarem esse resultado, em se enxergarem, né? Outros setores. Mas ali a gente começou. E a gente começou, isso já tem mais ou menos uns 4 anos, né? Que a gente faz o planejamento usando as ferramentas. E foi muito positivo. A equipe trouxe uma resposta positiva, tão positiva que isso o gestão do trabalho começou a olhar. Então, eu já tinha feito curso, comecei a mostrar que era possível planejar. A equipe fez uma imersão, a gente fez uma imersão de 4 dias, estava planejado para 2, 3 dias, a gente ampliou. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, se você quiser, o porquê que foi essa ampliação de tempo. E a gente começou a chamar atenção. E aí, a partir desse momento, é que eu acho que a nossa gestão ali começou a querer trazer o curso para outros. Mas aí a gente pode falar um pouquinho dessa formação na hora que... Eu acho que você falou um ponto importante, né? Que o setor público normalmente tem essa caixinha mais fechada, mais séria, e a relevância de poder trazer outras metodologias, outros cursos, outras possibilidades. E na minha visão, que também vem do setor público, que também vem da Fiocruz, que agora está na UFRJ, a relevância do cuidado das relações. Acho que o Dragon Dreaming ele traz esse apoio para o cuidado, para a conexão com a relação, para a conexão com o sonho de cada um. E as pessoas, o que eu vejo são muitas pessoas questionando, tá, mas como que você vai trazer o Dragon Dreaming para o setor público se as pessoas sabem o que elas têm que fazer? E eu acho que foi exatamente o que você falou, né? Já tinha planilha, tinha que adequar a questões da área, mas você trouxe de uma forma híbrida. Pelo que eu entendi, você adequou as ferramentas para poder chegar nas pessoas e para poder ouvir elas. Então, eu costumo falar para as pessoas que não se trata do que fazer, mas também do como fazer. Então, a gente está no setor público e a gente pode ouvir os sonhos das pessoas, as necessidades, e poder incluir esses sonhos. Mesmo que a gente saiba qual é o escopo do serviço ou da atividade a ser feita, a gente pode decidir como que a gente vai caminhar junto, né? Como que a gente vai cuidar das pessoas, das relações, especialmente como que a gente vai construir e criar os projetos juntos. Então, eu vejo esse ganho do Dragon Dreaming no setor público para
trazer esse cuidado e para trazer esse como que se vai construir. E muitas vezes a gente pode, ouvindo as pessoas, adequar um pouco a vela, né, para ajustar e aproveitar melhor o vento naquela instituição. Então, queria saber para você quais ganhos você percebeu, como que foi, antes de falar como que extrapolou aí na área, como que foi com a sua equipe, né? Como que foi fazer de uma forma híbrida, como que você trouxe, porque eu falo muito disso no curso, Flávio, as pessoas falam, mas eu vou fazer ele inteiro assim com a equipe. Eu falo, Não. não, chega em etapas, chega devagar, vai chegando, né? E aí, se você quiser Então, falar um pouquinho como que você foi chegando. a minha equipe é um terreno fértil, né? Então já era um campo aberto para esse tipo de metodologia. Mas mesmo assim, na época era uma equipe mista, então. E ainda muito pessoas com aquela ideia da ferramenta, né? Exatamente dessa proposta de quebra. Como eu vou pegar essa ferramenta que eu já conheço e vou aplicar numa metodologia completamente nova, né? E a gente foi conduzindo assim. O que fez a grande diferença inicial, Gustavo, né? Inicialmente nessa aplicação do Dragon que eu percebi dentro da minha equipe, que foi da onde a gente começou para depois extrapolar, foi exatamente quando a gente fez, e foi por isso que o primeiro planejamento de 2 dias virou 4, de 2 dias e meio para 3 virou 4, foi exatamente quando a gente começou a falar dos sonhos. Foi quando as pessoas começaram a perceber que elas podiam, apesar de ter aquele escopo definido, porque a instituição pública, apesar de parecer às vezes ser muito, cada um faz o que quer, mas não é assim. A gente tem muitas regras, muita legislação, você que trabalha, muita legislação, é muita planilha, é muito sistema governamental, é muita coisa dura, né? E é difícil, parece difícil sonhar em cima disso tudo, porque a gente tem que cumprir aquelas metas ali. E foi Sim, exatamente o que a gente começou a partir dali. A gente apresentou o projeto, né? Eu apresentei o meu sonho, né? E a equipe percebeu o quê? Que eles podiam integrar os seus desejos, as suas vontades dentro daquele sonho, mesmo que a gente tivesse que atender todas aquelas caixinhas da instituição pública, que são necessárias também, a gente sabe, mas que às vezes realmente a gente fica com aquela sensação de que não tem muita liberdade para criar. E eles perceberam que tinham, né? E que eles faziam parte daquele sonho. Na verdade, que o sonho, apesar de aparentemente ser meu e da instituição, eles faziam parte, talvez mais do que tudo. Então, além dessa parte do sonho, que a gente trabalhou até maior do que o tempo que a gente deixa lá no Dragon formalzinho, eu não quis me prender muito naquela formalidade, pelo menos no início, né, dos tempos, mas esse momento do sonho e o momento do tempo interno, que eu acho que fez a diferença, que foi quando a equipe começou a se falar, né? A gente tira daquela coisa do pessoal, de hoje a pessoa não está bem, e aí você não sabe se é com você, e fica com muita coisa, então a pessoa às vezes não está bem com um processo de trabalho, mas não é com o indivíduo que faz o processo de trabalho. Então, quando a gente começou e deixou aquele tempo livre para as pessoas poderem falar do que estava acontecendo, se falar um pouco de si, se colocar como indivíduo dentro do projeto, dentro do processo de trabalho, fez toda a diferença. Sim, eu me alonguei no primeiro momento em que a gente fez o planejamento. Era uma novidade. Então, assim, eu não fui claro. durar, tem que durar 2 dias. Eu falei assim, vai ter que durar, não. Porque a gente tinha que sair, além do Dragon, com todas as planilhas que a gente tem dentro da instituição. Então, eu falei, não, vamos, a gente precisa de mais tempo, é a primeira vez, então tem que ser mais tempo. E a gente se Você falou, é um deslocou, lema assim, do Dragon, né? O lema do Dragon é que tudo leva mais tempo. Então é isso, mais tempo. a gente planeja o planejamento para 2 dias e ele leva mais tempo. Exatamente. Porque Levou. também a gente está acostumado a não ouvir tantas pessoas, né? E ouvir leva tempo, incluir, poder ter esse espaço de cuidado. Então, que bom que E você não é estava aberta a isso. não é só aquela coisa de, vamos falar uma palavra, né? É o espaço do acolhimento. E assim, num primeiro momento as pessoas se envolvem muito com isso, mas depois que elas percebem que elas vão ter sempre esse espaço de fala, de poder se colocar, isso ocupa menos tempo, porque as pessoas ficam seguras, entende? Aquela confiança. É outro lema do Draga, a confiança de que você vai poder se colocar. Então, ao longo do processo todo. Então, no início, eu acho que foi isso, assim, que foi o diferencial, né? Para a gente começar a fazer a metodologia. O que a metodologia conquista das pessoas? Né? Como é que ela conquistou a equipe no primeiro momento? Foi com esse tempo. Né? E a gente poder fazer um planejamento mais leve, né? Porque quando eu pensava no planejamento, até para falar dele para outras pessoas, o planejamento da sustentabilidade, se ele não for divertido, se ele não estiver legal, se ele não estiver bom para todos, ele não é um planejamento, ele não é um projeto sustentável. Um projeto sustentável ele tem que incluir isso, não é só o final sustentável, mas é todo o momento. E era isso que eu queria levar. O Dragon foi a ferramenta que
que me apoiou nesse momento. Que bom, bom saber. Bom, eu já sei um pouquinho, mas bom a gente trazer para cá, né? E eu acho que você falou de alguns pontos importantes, que a escuta depois do planejamento ela teve presente no processo de trabalho de vocês. Então eu acho que é falar aqui, né, para o pessoal que está com a gente, que não é só trazer a escuta no planejamento, é trazer a escuta para dentro da equipe, e trazer a escuta para dentro do processo. E especialmente o processo de sustentabilidade, ele precisa ser sustentável. É uma coisa que a gente fala no Gaia, se não é sustentável, se não é divertido, não é sustentável. Então precisa ser divertido. E eu acho que o Dragon, ele traz isso. A gente poder se divertir e também poder lutar e também poder falar do que incomoda junto. Né? Então você falou um pouquinho aí do processo. Eu entendi que você não usou o Dragon do início ao fim, mas você trouxe planilhas, você conectou. Então você conectou as ferramentas do Dragon com as ferramentas da instituição também, né? Com que a instituição precisava de informação. Então, só para a gente trazer para as pessoas que não é uma fórmula de bolo. Você não vai começar como você aprendeu no curso. Não, você vai adaptar a sua instituição, a sua organização, seja ela pública ou privada. Então, a importância de poder adaptar aquele território, aquela comunidade, aquela instituição, aquela egrégora, como cada um quiser falar. Né? Eu usei ferramentas conhecidas, por exemplo, de planejamento. Não é misturadas, né? Porque a gente tem que manter o princípio do Dragon, que é a conexão, que é a colaboração, que é o engajamento, né? Até porque se a gente perde isso no Dragon, a gente voltou para uma metodologia comum. Mas aí em determinados momentos, quando a gente tinha que determinar atividades, por exemplo, usei uma tão famosa matriz SWOT, né? A Gucci, e fui mesclando, né? E tem algumas ferramentas institucionais de planilhas de atividade. Tem algumas metodologias lá que são mais abertas, tipo o Oceano Azul, que é uma de escolha de prioridade. Então, assim, e tudo isso a gente foi mesclando. Eu fui colocando, até porque no momento, é importante falar, no momento que eu apresentei isso para minha equipe, eles não conheciam o Dragon. Só uma pessoa da equipe que já tinha feito um curso. Mas o restante não conhecia, então era tudo novo. Entende? O Dragon era novo para eles, não eram pessoas que já conheciam o Dragon. Depois eles fizeram, mas isso foi bem depois. A gente planejou um tempo sem eles conhecerem a ferramenta. Então, e conhecendo as ferramentas duras, então tinha aceitação. Legal. E aí, quero também dizer, gente, quem está aqui com a gente, quiser comentar alguma coisa, trazer alguma pergunta, a gente pode responder ou no meio ou no fim, a gente vai caminhando aqui junto. Então, bom você falar aí dessa primeira experiência. Eu posso falar que eu entrei na sua sala logo depois dessa experiência e vi lá o Carabit desenhado na parede. As pessoas sabiam que eu trabalhava com Dragon, vieram me dizer, estamos fazendo planejamento aqui, animadas. Então, como que isso também traz um outro ar, né? um outro fluxo. Aí, a sala ficou um tempo com os sonhos, muito tempo, com os sonhos colados e com os dragões. Porque a gente trabalhava olhando para eles também. Porque a gente percebia que muitos dragões individuais eram dragões da equipe. Então a gente fez toda a dança, desde os sonhos aos dragões. Essa eu não lembrava. Potente, potente. Não tinha só o planejamento, tinha tudo, né? Tudo. Eu acho que você está falando também de um ponto que eu acho importante. Você era a responsável, a gestora daquela equipe e você estava aberta para trazer o Dragon, né? E eles também estavam abertos. Então, a importância, tanto no setor público quanto privado, de ter essa abertura, de quem está conduzindo aquela equipe e de fazer de uma forma que seja palatável, que seja agradável, que seja divertida, que efetivamente envolva as pessoas. Né? E isso vem pela escuta, para mim, pelo menos. Por promover esses espaços de escuta. Mas é importante também relembrar, quem está aqui vendo a gente, que nem sempre esses espaços de escuta são confortáveis. Tem pessoas que experienciam desconforto, se incomodam. Então, também dá o espaço para quem não quiser, né, falar. Então, assim, realmente poder ouvir aquele grupo e aquelas necessidades. Bom saber um pouco dessa sua experiência com a sua equipe, mas eu sei que a experiência aumentou, então eu queria saber como que chegou, como que depois foi para a Fiocruz. Você já ia falar, então, se quiser trazer um pouco disso? Eu já ia falar, mas eu percebi que eu estava passando Muito muitas rápido, informações só ao para a mesmo gente tempo. poder... Muito empolgada, passando muitas informações ao mesmo tempo. Não, mas
essa foi a história, né? Eu trouxe para a equipe primeiro e quando eu já tinha feito o curso antes, então assim, já tinham pessoas também, que é importante terem pessoas abertas para essas cursos, tá? A gente lá no nosso setor de gestão do trabalho, que é o RH, né, comumente, tinham pessoas abertas a uma metodologia diferente, elas buscavam isso. Por quê? Porque já se identificava dentro da instituição essa questão do engajamento, né? É aquela obrigatoriedade, eu tenho que fazer isso, então eu faço, mas eu não tenho engajamento com o projeto, os projetos às vezes não andavam porque as pessoas desistiam dele, desanimavam. Então, assim, isso já era identificado por eles, né, por esse setor. Quando eu fiz esse curso, que eu fui a primeira a fazer fora, né, eu é aquilo que eu falei antes, meus cursos já eram considerados estranhos, né, assim, para o padrão institucional. Hoje em dia, não, mas apesar de ser uma escola, estar aberta, ainda eram cursos diferentes. Então, quando eu fiz o Gaia, eu já falei sobre ele, quando eu fiz o Dragon, eu falei, e quando eu trouxe isso para a equipe também, o que aconteceu foi que na reunião de planejamento das equipes que a gente tem que fazer, eu apresentei que meu planejamento tinha sido feito sim, mas com metodologia diferente do que as pessoas costumam fazer. E tinha resultado da mesma forma. E a equipe me foi algumas vezes apontada como a sua equipe está sempre sorrindo, né? Está sempre feliz. Então, então, assim, e transparecia, né? E parece que é só o pessoal do meio ambiente, aquele pessoal que está sempre feliz. Não, não é isso. E nem sempre é, né? E foi começando a se perceber o quê? Que dava certo. E como o nosso setor de RH, de um trabalho, estava aberto, o que eles fizeram? Eles começaram a pensar em montar esse curso, então, para outras áreas, né? Chamando atenção para que se deu certo em uma área, pode dar em outra. E exatamente percebendo essa proposta, essa necessidade de engajamento das pessoas. Eles queriam entender como é que se formava esse lugar de escuta em que as pessoas podem falar e poder se engajar no projeto. Isso é um problema, infelizmente, eu acho que quase todas as organizações e instituições, tá? A falta de engajamento, espaço de escuta, as pessoas não se sentirem contempladas para falar. Eu falo mais do lugar da instituição pública porque é a minha experiência toda profissional. Mas a gente percebe que outras pessoas falam que isso tem outras organizações também. Essa, essa, essa falta de acolhimento quando as pessoas vêm trazer. E existe essa busca dentro da escola, e eu destaco que é uma busca dentro da escola de pessoas que estão abertas e tentar trazer pessoas que para esse espaço, né, para extrapolar também só os projetos de trabalho, para elas se sentirem acolhidas dentro da instituição. Porque eu acho que foi assim que foi visto o Dragon também, é um apoio de acolhimento. Aí, das pessoas para dentro da instituição, que é um Quando está espaço falando de necessário. escola, só para eu lembrar o pessoal aqui, a Escola Nacional de Saúde Pública, Nacional de que é a Saúde ENSP, Pública. porque você já está acostumada, mas as pessoas podem vincular à escola, né? Ah, tá. Não, não é uma escola. Escola é uma escola nacional, um setor que tem pesquisa, que tem educação, que tem atendimento. É bem grande, né? Lá na É Fiocruz, uma, só para uma... eu lembrar, porque você está falando marcando, e aí o pessoal pode atrelar É, a outro ponto. uma escola é escola de Exato. ensino regular. Não, não é uma escola de ensino regular. É uma escola de pesquisa, ensino, atendimento, assistência, tudo. Sim. E Com aí, vários campos. eu acho interessante falar, porque eu participei desse processo, né? Você fez o curso comigo, fez a palestra comigo, e depois o pessoal da Fiocruz me contatou e a gente conseguiu fazer o curso de Dragon Dreaming dentro da Fiocruz para os funcionários da Fiocruz. E aí, o que foi muito interessante. Muito interessante no sentido, eu acho que uma coisa que a gente já veio, a gente fez o curso com 10 horas a mais, porque a gente percebeu que os funcionários iam precisar de acolhimento. Então, a gente falou sobre isso com o RH estava aberto, e a minha sensação é que a gente foi no limiar. A gente ainda precisava de mais umas 2 horas ali no fim para conseguir fechar. E a gente botou mais umas 8 ou 10 horas, ou seja, realmente as pessoas dentro das instituições elas estão precisando de acolhimento. Então, a gente trouxe dinâmicas de acolhimento, a gente trouxe para trazer a linha encantada, para conhecer a trajetória das pessoas na entrada daquela instituição, para reconhecer. E eu lembro, no início, você não estava nesse curso, você já tinha feito, né? Estava a sua equipe lá. Mas eu lembro no começo o quanto as pessoas falavam da dor, do incômodo, do que doía, da não escuta, da falta de escuta, da falta de inclusão. E depois de 4 dias elas estavam conseguindo falar dos sonhos delas, elas estavam conseguindo celebrar, elas estavam conseguindo se reconectar. Até com pessoas que estavam do lado delas. Né? E isso no curso presencial que a gente fez.
E aí queria saber se você quer compartilhar como que foi a partir daí. A sua equipe participou, teve, né, núcleos de trabalho que brotaram do curso. A gente, assim, eu acho que essa é o bom você puxar, porque assim, eu estava esperando você falar da participação. Eu tô com Depois de uma tudo obra isso, aqui, eu vou botar no mudo enquanto você fala para não te atrapalhar. tá. Fala aí. Não, tudo bem. Então, eu estava na expectativa mesmo de você começar a falar do curso. O curso já foram duas turmas, né? Eu não participei da montagem do curso, elas me convidaram, mas acabou que eu não participei. Eu deixei vocês construírem um pouco mais à vontade, só participei do final, né? Com a apresentação do caso que tinha sido aplicado. E, assim, foram duas turmas, né? Já são duas turmas numa instituição em que tem. É importante a gente falar isso porque ela é uma instituição que, apesar de ter pública, apesar de ter metodologias endurecidas de gestão, ela também tem uma área de planejamento, que é uma área que exatamente faz pesquisas em relação a outros módulos de planejamento. Então, a gente tem dois momentos, né, para a gente, duas quebras aí. As pessoas muito endurecidas e as outras pessoas que estudam outras metodologias, e não essa, né? Então, são dois momentos para a gente olhar, dois pontos, dois tipos de perfis para a gente olhar. Então, assim, mas eu considero que foi de sucesso e que a metodologia, ela entrou no dia a dia, porque são duas turmas que foram feitas, uma online e uma presencial, né, do introdutório. Algumas pessoas já fizeram um aprofundamento, isso tudo de forma institucional, né? As pessoas a instituição desejou que elas fossem fazer esses cursos, inclusive de aprofundamento, foi onde eu fiz o aprofundamento também. Então, assim, é uma metodologia que foi aceita. E o que eu percebo nisso? A minha equipe já estava, terreno fértil, já estava sensibilizada, já estava. Foi bom porque ela se apropriou das ferramentas, apesar de conhecer, se sentiu mais segura até para poder fazer isso em seus grupos de trabalho. Mas outras equipes começaram a atuar isso no dia a dia. E aí eu percebia, pessoalmente, quebra de algumas questões, assim, pessoas que talvez não convivessem, então, não é conviver bem, mas não tinham uma proximidade, começam a perceber que tem uma conexão, que se lembram daquele momento do curso. Não que contem o que aconteceu, mas se lembram, se conectam, se engajam. Projetos que às vezes não eram entendidos, as pessoas começam, agora eu entendi o que você falou. Até uma aceitação dos projetos, do perfil dos projetos da equipe da sustentabilidade, que eram perfis diferenciados. Agora a gente está entendendo como é que vocês estão construindo os projetos, porque as pessoas gostavam, mas não entendiam. E daí foi o quê? Foi brotando. Além dessa questão do engajamento individual, no nível individual mesmo, de indivíduos, dos projetos. O que eu percebo é que, às vezes, por exemplo, eu entro numa reunião e aí alguém fala assim para mim, eu fiz Dragon. Eu também fiz. E aí eu percebo que é um estabelecimento de uma conexão, entendeu? Do tipo, não, a gente pode falar sonho, que eu não vou estranhar, entendeu? Pode falar tempo interno, que eu vou achar Muito legal. bom, muito bom. Isso é interessante. Às vezes eu nem identifiquei que a pessoa fez, porque como eu não participo da turma toda, né? Eu só vou na última aula. Tipo, cria aquele laço, né? Não, a gente já pode falar de uma forma diferente. Isso é ótimo, né? Porque a gente, É quando vai interessante fazer um você falar projeto, isso. Você falou que só vai na última aula. Só para falar para o pessoal que está vendo aqui, que a gente organizou com a RH da Fiocruz, da ENSP, é que no último dia a Flávia vinha para contar a experiência dela na equipe, para mostrar para as pessoas como que elas podem extrapolar no mundo de trabalho delas, no universo delas, no setor delas. Então a gente fez isso no curso presencial, só que logo depois do curso presencial a gente entrou na pandemia. E aí todo mundo que participou da primeira turma queria levar para as suas equipes. E aí o RH se organizou e a gente conseguiu organizar um curso online na pandemia para as equipes das pessoas que estavam no primeiro curso. Então elas conseguiram disseminar como a Flávia. Só para trazer um pouco como que a gente conseguiu capilarizar isso para dentro da Fiocruz. Uma pessoa se interessou e ela pediu para fazer o curso, fez, ela trouxe isso para a área dela mostrou resultado, e com isso o RH viu uma oportunidade, trouxe o curso, as pessoas que fizeram se engajaram muito e quiseram trazer para as áreas delas. Então, a minha sensação, Flávia, é que está disseminando por interesse, né? por engajamento, por vontade mesmo, por vontade das pessoas. E isso faz uma diferença. Quando é de baixo para cima, e não quando é uma determinação de que você tem que usar uma metodologia. É quando isso vem das próprias pessoas dentro das instituições. não é uma metodologia imposta. Todo mundo fez o curso, É, então agora todo mundo vai ter que usar. Não. As pessoas foram se engajando, o que é mais natural, o que cria uma conexão maior, né? isso. Lá no início, quando eu cheguei lá na ENSP,
eu falava isso, o pessoal falava, a área da sustentabilidade nem existia, a área de gestão ambiental nem existia, a gente estava tendo que criar aquilo tudo, uma coisa nova. E eu falava assim, eu preciso falar com o coração das pessoas. Eu não conhecia o Dragon. Eu falava, eu preciso falar com o coração das pessoas, porque projeto de sustentabilidade, se eu não falar com o coração, as pessoas não se engajam, porque não é, as pessoas não entendem ainda com uma necessidade. Isso há 10 anos atrás, né? Agora já tá, assim, Sim. quase todos já estão mais sensibilizados. Mas há 10, 15 anos atrás não era assim. Então eu falava sempre esse do coração, né? Eu achava engraçado. E aí agora, quando eu vi o Dragon e vi esse posicionamento, né, do indivíduo no projeto, eu falei, é isso que eu preciso falar com o coração dos outros. E por isso que eu trouxe. Agora, desdobrando o curso, existem projetos que foram apresentados no final, porque no final do Dragon cada um apresenta um projeto, né, o sonho que foi iniciado. E isso foi aí dentro de uma formalização da instituição. Essa última aula tem a presença, né, da direção, de representantes da direção, para poder dar uma institucionalizada, né, no que seria ali os projetos. E assim, a gente sabe que nem todos conseguem se desdobrar, mas eu tenho conhecimento de alguns que continuam. Então, eles vieram a partir do Dragon, foram construídos com o Dragon e continuam. Um deles eu participo, né, que é um projeto de práticas integrativas e complementares em saúde, que também é uma coisa que ainda está ganhando seu espaço na instituição pública, apesar de ter uma legislação, mas está ganhando seu espaço para o atendimento dos trabalhadores e está sendo construído com o Dragon. O grupo, e é interessante que quando esse grupo se apresenta, e as pessoas têm uma dificuldade de entender o grupo, porque a gente sempre fala, não, é uma gestão horizontal, não tem um responsável, não tem um coordenador, a gente escolheu assim, a gente sonhou assim. E eu fui convidada no Dragon, né? Porque eu não estava no sonho, mas depois eu me incorporei. Então, assim, a gente sonhou assim. Então, isso é uma outra mudança de cultura. Porque as pessoas estão acostumadas de ter um grupo que tem um representante para falar em nome dele. E lá não, a gente é horizontal, cada um faz uma coisa. Então, aí é uma outra mudança, de entender que é uma gestão diferente desse grupo, porque sonhou diferente lá no início. Não queria ter uma única pessoa de representação. E acho Entende? interessante você falar desse grupo, porque eu lembro no curso, esse era o grupo que falava que não sabia como ia conseguir ir para frente, porque encontrava muita resistência. E eram pessoas que estavam isoladas, né? Cada um queria trazer piques, mas não estavam conversando. Então o curso foi um momento onde elas conseguiram se juntar. E isso deu uma força para ser um dos projetos que mais foi para frente, que realmente seguiu, né? Seguiu como comissão, seguiu horizontalmente. Então, a relevância de quando a gente faz esse movimento, para além do curso, de poder ouvir os sonhos e as necessidades das pessoas dentro de uma instituição, a gente pode já trazer, às vezes, o que a instituição quer, e ela não sabe que certas pessoas de áreas diferentes podem se encontrar e fazer uma célula de trabalho, podem fazer, né, um outro espaço de trabalho e trazer aquela solução que vai cuidar da instituição. E eu senti isso também acontecendo quando a gente levou o Dragon Dreaming para a Fiocruz, e como que isso foi acontecendo de uma forma orgânica. Então, legal você falar isso do grupo das PICs, das Práticas Integrativas Complementares de Saúde horizontal, porque eu acho que isso também não tem, é o que você falou, não tem na instituição. Como assim não tem um coordenador na portaria? Como assim isso acontece? Então, são desconstruções, né? Também na questão administrativa, como colocar isso no papel? Eu acho que tem dilemas que a gente também vai vencendo aos poucos, no sentido de construir essas ferramentas para mostrar, não sei, um colegiado, uma perspectiva de que é horizontal, de que todos podem responder. Então, cada vez que a gente vai indo para frente, a gente vai vendo outras coisas que podem se transformar, né? Ele impulsiona outras mudanças, outras quebras, que a gente não estão previstas assim exatamente na descrição da metodologia, porque é toda uma maneira de você olhar para o projeto diferente, de você olhar para o trabalho de forma diferente, né? Não é descartando o que já tem, mas aproveitando a parte positiva e transmutando isso para outra coisa. E aí eu ia te perguntar uma coisa. Fala. Você é da FRJ e você consegue levar o Dragon para lá? Já conseguiu desenvolver algum projeto? Como foi a aceitação dos professores, acadêmicos? Então, eu posso falar, eu ia perguntar como que você faz na prefeitura, a gente está aqui trocando figurinha, é bom que a gente fale um pouquinho sobre isso. Eu posso falar um pouquinho sobre a UFRJ, depois te pergunto. Eu entrei na UFRJ há pouco tempo, né? Antes eu estava como, na verdade, autônomo, pesquisador, bolsista, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e agora estou na UFRJ há 9 meses. Eu ainda estou chegando, ainda estou entrando, mas
já trouxe para o nosso planejamento estratégico anual. Eu estou no NID, no Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social. Então, no PEA, né, no nosso PEA, no nosso planejamento estratégico anual, eu trouxe já ferramentas do Dragon, eu trouxe o tempo interno, quais eram as necessidades, e todo mundo achou incrível. Nossa, a gente pode falar como a gente está chegando. Então, isso já mobilizou, eu tenho trazido para as aulas. Então, eu comecei chegando primeiro no planejamento, como estamos chegando, como estamos saindo, e nas aulas com os alunos. A gente traz muito tempo interno, como estamos chegando, como estamos saindo, como vocês estão. E eu achei interessante, a gente, em pandemia, tem dado as aulas em dupla, e os alunos falam, nossa, porque eu estou dando aula na engenharia, né? O professor nunca me perguntou como eu estou. E aí eu penso o quanto a gente está desumanizando o trabalho, né? E as pessoas. Seja na engenharia, seja na educação, seja na saúde, de não perguntar como aquela pessoa está chegando e dar um espaço real para ela falar como ela está chegando, né? Não é um tá tudo bem e o outro fala tá. Porque essa pergunta em si, ela não contempla como que aquela pessoa está, né? Então eu tenho trazido isso para as aulas. A gente, em algumas disciplinas, eu tenho conseguido, a gente, na primeira aula, pergunta como as pessoas estão chegando, quem são elas, quais os sonhos delas e quais são, o que pode travar elas, quais são os dragões, quais são as sombras, o que pode impedir elas, especialmente em tempos pandêmicos no virtual. É muito importante ter esse acolhimento. Então a gente tem feito isso, mas eu ainda não trouxe o planejamento. É bom você falar porque eu vou trazer agora. Eu acabei de entrar como coordenador de extensão do MUDA, que é um mutirão de agroecologia, que é um grupo super legal da UFRJ. E a gente vem falando de planejamento, a gente fez um movimento de acolhimento e a gente vai fazer o planejamento agora. Então, a gente vai fazer o planejamento com os alunos e a gente não estava conseguindo dia de semana, os alunos vieram e falaram, não, então vamos fazer no fim de semana. Então, para a gente ver como o engajamento acontece. Eles me fizeram trabalhar no fim de semana, a gente vai fazer agora no domingo, 2 domingos, o planejamento estratégico do MUDA, do nosso grupo de extensão. Mas a gente tem falado de trazer isso também para a disciplina. Então, é algo que a gente está construindo devagar, no tempo certo, mas eu vejo a relevância de trazer como uma disciplina mesmo, para os alunos poderem entender planejamento participativo, entender a importância da participação, da inclusão, do envolvimento. Mas é muito passo a passo, como você disse. Primeiro eu trouxe no planejamento, depois nas aulas, agora no grupo de extensão, isso vai chegando, as pessoas vão reconhecendo. Eu estou falando disso e eu lembrei que eu vou dar semana que vem uma palestra também para os alunos que estão em um momento tenso. Tem um grupo de apoio para os alunos, que é o CASA, eu esqueci o nome, mas é um grupo de apoio da UFRJ para os alunos na pandemia. E aí vão fazer uma semana para os alunos agora, e eu vou estar falando de Dragon Dream, de sonhos, medos para os alunos. Então eu estou entrando meio que transversalmente para depois conseguir um espaço que seja mais institucional. Acho que como você fez no começo aí. Eu estou no meu começo, a sua jornada foi o quê? 4, 5 anos atrás com o Dragon? Sim. E aí você já tá tendo frutos. Eu estou semeando aqui. Eu estou semeando. E é isso, mas eu vejo um terreno muito fértil aqui também. Muita abertura dos professores, dos alunos, do núcleo que eu estou, né? Porque é um núcleo interdisciplinar, desenvolvimento social, trabalha com gestão participativa, tecnologias sociais, formação politécnica. Então já tem um pouco isso na sua bagagem, já tem um pouco isso no seu cerne. Eu só trago ferramentas que podem dar voz ao que as pessoas já acreditam, já estão em consonância. Então é um terreno muito fértil. E aí eu ia falar para você falar da sua experiência da prefeitura, porque eu sei que você tem 2 experiências aí, mas a Luciana perguntou aqui para a gente, eu sou dentista, geralmente pergunto qual a sua queixa, como você está chegando é muito acolhedor. E a Luciana perguntou se você trabalha com saúdes e práticas integrativas no setor público, Flávia. Tá. Então, Luciana, a gente lá existe já um acolhimento, né, uma oferta de práticas pelo centro de saúde, sim, para os usuários, que são a comunidade do entorno ali de Manguinhos, que são os que eles atendem. E agora a gente está num trabalho de formar um grupo para fazer esse atendimento dessas práticas para os trabalhadores, estudantes. Até Gustavo citou essa comissão de acolhimento dos estudantes na pandemia. A gente está fazendo um movimento antes da pandemia, Gustavo, de acolhimento de estudantes, também dentro da ENSP.
situações, né, que a gente identifica entre os estudantes de várias questões de saúde mental. Então, a gente estava se criando um grupo, mas pandemia e uma série de outras questões, mas as práticas tiveram uma resposta, assim, uma oferta de práticas que ainda não estava organizada, a gente estava fazendo por esse grupo, mas que teve uma adesão muito grande. As pessoas estavam muito abertas, estavam muito. Então, assim, trabalhadores e estudantes, existe um atendimento para a comunidade, e a Fiocruz tem vários núcleos, a Fiocruz tem muitas unidades técnicas científicas, né? Então, e cada um está formando o seu grupo. É um momento de construção dessa oferta dessas práticas. A gente está em processo de construção, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem uma legislação, mas existem muitas dúvidas ainda, muito vai e volta, muito de como isso não vai funcionar. Mas sim, a gente trabalha com isso também dentro da ENSP e da Fiocruz. Sim, aí em suas diferentes formas. Pesquisa, né, o ensino está trabalhando para ainda vendo como vai se mobilizar para isso, e tem o atendimento e o atendimento aos trabalhadores. São várias frentes. Está em construção, mas está em caminho. É bom você Agora, falar isso, Flávia, porque a minha sensação é, você já trouxe o Dragon para a instituição e você está começando a construção das PICs. E aí, só para te falar, Luciana, uma galera antes. eu estou começando a disseminar, a semear o Dragon Dreaming, e eu tenho sonho das PICs. Eu tenho sonho que as PICs vão chegar na UFRJ através de mim daqui a 2, 3 anos. Mas já tem um professor da UFRJ que está fazendo o curso de extensão de PICs, que é do meu núcleo, que é o Carlos. Então, como que as coisas vão acontecendo e chegando paralelamente, né? E que eu fiz o Mas curso só dele. para a gente não levar o assunto para PICs, porque eu e a Flávia somos muito atentos a esse tema. A Flávia fez esse curso de extensão das PICs no NIDES, teve o primeiro curso esse ano, então a gente já está trazendo as PICs e o Dragon de formas assim, chegando no NIDES, na engenharia. Então, como que a gente pode ir chegando? É isso, é encontrando terreno fértil e semeando e vendo o que vai brotar. Eu que estou na agroecologia agora, e a Flávia também, é isso, você vai plantar e vai ver o que vai frutificar dali. E aí você vai cuidar dessas plantas que frutificaram, né? O que tem fértil ali para acontecer. Acho que é importante também a gente saber o que é aquele território, o que é aquele lugar, o que aquelas pessoas, o que elas precisam e o que elas querem. E não impor o que a gente tem vontade de fazer. Eu sinto um pouco nesse sentido. A agroecologia já mora no meu coração, já tem uns, sei lá, quase 10 anos também. Quase Para com a mim minha tá chegada na chegando agora ENSP. no meu coração. Depois a gente troca. Já tá há um tempo também. Ainda não consegui, não consegui, por exemplo, montar um projeto de agroecologia utilizando o Dragon. Já comecei, iniciei, mas ainda não consegui fazer como eu fiz na minha equipe. São grupos muito grandes, né? Pelo menos que eu lidei de agroecologia, então ainda não consegui fazer isso de uma forma assim, organizada, mas é um sonho. Conseguir fazer o projeto que eu tenho, fazer o planejamento dele com o Dragon, ainda não consegui. Então, isso é uma outra É, figurinha para a gente trocar depois. A gente já tem o sonho né? compartilhado aí. A gente não sabia disso, a gente precisou de uma live para a gente saber disso. Olha como que a É um vida é. sonho. Tá vendo? Eu Beleza. joguei um sonho já. Agora é Beleza. engajar. Eu já peguei. Depois a gente fala mais sobre isso. Agora, quanto à experiência na Na prefeitura, prefeitura. eu também sou professora do município do Rio. E aí, como eu sou bióloga, eu dou aula de ciências, dei um tempo, aula de ciências para o ensino fundamental regular adolescentes, Opa. e fiquei alguns meses trabalhando no programa de saúde nas escolas, que é um programa do Núcleo Central. Aí, nesse momento, eu tive um pouco mais de liberdade para desenvolver um projeto, e eu desenvolvi um projeto junto com o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos. E, assim, foi um projeto mesmo, pontual, e a gente construiu oficinas nas escolas de jovens e adultos, levando essa questão de saúde noturno, porque não tem. O PSE só atende manhã e tarde. Então, eu peguei uma escola que se abriu, aquilo, né, o campo aberto, as pessoas abertas, né, professores engajados, e cheguei e não sabia exatamente que oficina eu ia fazer com os alunos no final. E eu falei, então, vou conversar com os professores, com os diretores, vamos ver como é que a gente traz isso. Também era nova no PSE, que era tudo muito novo. E aí, mais uma vez, eu usei o Dragon, que é os professores que estavam abertos para fazer essas oficinas com os alunos, e eu usei o Dragon para construir a oficina, né, o dia lá da culminância. Aí, novamente, não usei só a ferramenta do Dragon, usei a ferramenta do Dragon e usei um pouquinho do Design Thinking também, usei para construção dos problemas, delimitação de problemas. E fiz a oficina. E quando eu fiz a oficina, durante a oficina com os alunos, eu também utilizei o tempo interno,
sonhos, acordos, projetos de vida, engajamento, dragões, que são muitos. Então, assim, uma educação de jovens e adultos noturnos, então você vê que a gente... E a mesma coisa, planejei a oficina para uma noite, foram 2, e finalizou a oficina com os alunos pedindo muito mais e perguntando por que eles não tinham aquilo sempre. Eram alunos que estavam finalizando e encerrando, e eles diziam que será muito importante para que todas as turmas estivessem finalizando, porque eles saem da escola muito perdidos para onde vão, e a gente deu o nome de Projeto de Vida. Então, quer dizer, a oficina é para eles construírem um projeto para eles dali para frente, né? Essa foi a oficina. Mas com essas ferramentas. E as professoras também, assim, que participaram, elas ficaram muito surpresas e acharam que, assim, elas se surpreenderam com o planejamento que fizeram com elas e como aquilo foi realizado, porque elas acharam que não ia conseguir. A gente planejou, parecia uma brincadeira com canetinhas coloridas e no final saiu uma oficina concreta e com uma resposta positiva dos alunos. Foi muito interessante, uma experiência. E agora eu levo isso para onde eu estou, que também é jovens e adultos, mas é num outro formato. Eu trabalho um projeto mais fechado, mas eu continuo com as ferramentas do Dragon. E a resposta é muito positiva. Todos nos respondem muito bem. Mesmo sendo EJA. E o que mais tempo? Tá mudo, Gustavo. Tá mudo. Obrigado por me lembrar, porque tá com obra aqui, eu fico botando e tirando, botando e tirando. Só um segundo. Então, eu ia falar para a gente falar dos desafios e perspectivas do Dragon no setor público. Mas Luciana trouxe uma pergunta aqui, acho que a gente podia responder também, e depois a gente falar um pouquinho disso. Então, Luciana, você está cheia das perguntas aí, o que é ótimo. Quem quiser perguntar também, gente, coloca aqui. Super válido a gente ouvir vocês, que seja uma roda de conversa, não eu e a Flávia aqui conversando. Então, bom você trazer aí perguntas para a gente. Vou falar um pouquinho sobre isso, só, Flávia, também quero ouvir você depois, se é possível fazer o Dragon Dreaming com uma família. Então, Luciana, para mim, eu trago o Dragon como filosofia de vida, como metodologia, e está dentro de mim em todos os lugares que eu vou. Então, eu tenho utilizado, como eu falei, na UFRJ, já utilizei quando eu trabalhei na Fiocruz com um projeto com comunidades tradicionais, que é o Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina. Utilizo nos cursos que eu faço, com família. Sim, claro, eu acho ótimo. Eu utilizo o Dragon com meu marido, então a gente está no na nossa quarta espiral de planejamento. A gente faz um planejamento a cada 1 ano e meio e a gente fechou semana passada o nosso quarto ciclo e a gente está indo para o nosso quinto ciclo. Eu lembro do primeiro ciclo que eu falei para ele para a gente fazer e a gente estava aí, sei lá, 2 meses juntos. Ele falou, cara, isso é muito estranho, mas tá, né? Aproveitei da paixão, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente fez e depois de 1 ano ele virou para mim e falou, nossa, isso é mágico, a gente chegou em tudo que a gente queria. E aí agora é ele que me pede para a gente fazer. Então é ele que fala, como que a gente vai fazer? Eu já estou super tranquilo aqui e ele está me provocando, me pressionando para a gente fazer o nosso quinto ciclo. Então a gente está indo para isso, para esse momento. O nosso quarto a gente fez quando a pandemia começou, a gente falou, tá, como que vamos planejar a nossa convivência, a nossa vida na pandemia? E foi muito importante, muito importante. Então, quero dizer para vocês que dá para fazer em família, dá para fazer em casal. Tem pessoas que já estão levando para atendimento, eu levo para atendimento, eu atendo como terapeuta holístico e para apoiar as pessoas, para elas construírem o caminho delas de transformação. O que elas querem transformar, como elas querem transformar, para onde elas querem ir. Né? Eu faço isso, eu fiz o Dragon para o meu projeto de doutorado, para o meu livro que eu estou escrevendo agora, que eu escrevo sozinho, mas com a minha editora, com a minha revisora, com a minha diagramadora. Então, como que eu posso transformar um projeto que é individual e pessoal num projeto coletivo? Então, eu queria partilhar isso com vocês. Seja setor público, seja setor privado, seja autônomo, como que você pode pegar um sonho que é seu e transformar nele coletivo? Isso facilita a vida, porque aí a gente tem apoio, e aí a gente tem pessoas que vão para frente com a gente. Só para trazer um pouco da minha experiência. Flávia, quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu achei interessante quando você se falou, e eu fiquei aqui refletindo, que você falou assim, o Dragon é uma filosofia, né? E aí eu fiquei pensando assim, que acho que eu nunca fiz um planejamento formal com a minha família de Dragon. Assim, sentar e fazer. Mas
mas ele está em tudo. Depois que você entra na filosofia, acaba que você, sem perceber, você acaba utilizando, não é todo o ciclo, né? Mas as ferramentas e principalmente a filosofia dele, que é você estar ali engajado, é você respeitar o tempo de cada um, é você se colocar dentro do projeto, é você perceber os limites de cada um e acolher isso. Então, assim, é uma mudança nas relações, né? Não é só no planejamento, é nas relações. Eu fiquei pensando sobre isso, porque, assim, é possível fazer em qualquer coisa, na verdade, né? Você faz em qualquer projeto, em família, em atendimento, fiquei pensando nos atendimentos, enquanto a gente às vezes já faz sem perceber. Não está fazendo de Sim, uma forma tão total. ordenada. E eu E fiquei aí eu vou refletindo dar uma sobre isso. dica para você e para a Luciana e para quem quiser fazer em família. Uma dica para pessoas que têm conflito. Eu acho que depois eu vou fazer uma live só para falar de Dragon Dream em família. Mas tem uma Ótimo. dica rápida que é para fim de semana, que é um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra coisa. Então a gente faz isso. A gente faz Dragon, tipo um círculo dos sonhos para o fim de semana, ou para o feriado, ou para uma viagem, porque daí eu consigo entender para onde eu quero ir, o Edu consegue dizer para onde ele quer ir, e a gente vê onde a gente converge. Ou não dá para fazer tudo, tá? Então quais são os nossos sonhos prioritários? Então a gente pode adaptar a metodologia. E na verdade é uma metodologia para a gente se escutar, para a gente poder se incluir e compreender como que a gente vai cuidar. Então, a gente pode fazer isso para um ano da vida, para uma relação ou para um dia. Qual o seu sonho para esse dia? Né? O que te move? Então, acho que bateu outro sonho aqui. Um é na agroecologia e o outro é falar do Dragon em família. Então, Luciana, grata aí pela sua pergunta. Legal Muito isso que você bom. falou, Flávio. Acho que vai dentro da gente, né? Vai. Vai em qualquer momento. Eu acho que eu percebi isso. E vai em tudo, no trabalho, na vida, quando eu dou aula, quando eu não estou dando aula. Você começa a fazer mini dragons, né? Assim, É, o projeto de hoje é isso. O que que você vai fazer? Como é que você vai se engajar? O que você vai fazer? O que está te incomodando nisso? Você começa a fazer como se fossem pílulas, sim, né? Para cada situação. Muito, muito total. interessante. Que nem as pessoas falam, né? Meditar, você tem que meditar todo dia. E para cooperar, você tem que fazer o Dragon, usar a filosofia de vida do Dragon todo dia. Tem que estar em você, transbordar, é criar uma musculatura mesmo, né? E aí, quanto mais a É, gente escuta, fala o que a gente quer, se vulnerabiliza, se permite que o outro faça isso, a gente pode transbordar isso por onde a gente transita. falando das instituições públicas, aí às vezes não sempre, né? Não é que a gente tenha aplicado o Dragon para mudar uma política gigantesca, nacional. Mas quando a gente fala de instituição pública, principalmente uma instituição pública como as duas que eu atuo, que é de educação, né, e outra de saúde, então são instituições que tocam todo o tempo a comunidade, em diferentes formas, de diferentes frentes. Então, eles sempre estão tocando a comunidade, estão sempre tocando a população, estão sempre tocando o outro, né? No atendimento, na aula, no projeto. Então, assim, o envolvimento é sempre muito grande. Então, mesmo que você não tenha o desenvolvimento com o Dragon, de alguma coisa assim, formal, mas só a maneira de você mudar o trabalhador dessas áreas públicas já muda a sua relação com o público. Então, de uma certa forma, você muda a instituição, a visão que a comunidade tem da instituição, né? E você acaba impactando nas políticas de uma forma, né? Ou talvez no micro, mais para chegar ao macro. Eu fiquei refletindo disso quando a gente estava falando aqui conversando na live toda e falando que assim a postura do trabalhador público, do funcionário público, né, que entra em contato o tempo todo com a população, ela é muito importante para dar a voz e a cara da instituição e do que é a relação do serviço público, das instituições públicas, né, do Estado em relação à sua população. Então, quando as pessoas chegam dentro de uma instituição pública de atendimento, e as pessoas ali não estão bem-humoradas, não estão disponíveis, não se sentirem engajadas, quando você é atendido, aquilo vira a imagem de uma instituição inteira, né? Então, e quando esse trabalhador consegue estar numa outra filosofia, por mais que a gente toque poucas pessoas, mas né, isso vão em ondas, né? Você vê uma pessoa que chegou com a metodologia e isso foi se ampliando, então quando você tem essa mudança, você toca o outro também quando você vai atendido, e você atende e você reflete isso numa imagem de uma instituição inteira. Porque uma pessoa faz a imagem de uma instituição, quando você lida com atendimento ao público, que eu estou falando, quando você lida, né, diretamente com o Claro, público. claro. E o servidor público é isso, né? Serviço ao público. A gente está servindo
a comunidade, a todas as comunidades. Então, Flávio, só para te avisar, a gente tem até mais ou menos 11h04, porque é quando eu comecei, é 1 hora para fechar. Senti que você já estava falando um pouco aí dos desafios e perspectivas. O que eu vou trazer para vocês, gente, a experiência da Flávia, que eu tive na Fiocruz, na UFRJ, é como que a gente constrói uma ilha de ganha-ganha e a gente expande essa ilha para ir criando um mar de ganha-ganha, e capilarizando, e disseminando, e contagiando outras pessoas para que elas vejam a relevância do Dragon. É um pouco como a gente tem feito, tem várias maneiras de chegar, mas eu sinto que essa é uma maneira que vai pelas bordas, que também bebe um pouco aí da permacultura, da gente poder ir transitando e construindo esse novo. Queria ouvir você aí uma fala final, se você quiser partilhar, Flávio, de desafios e perspectivas para a gente fechar. Agradecer a sua presença aqui, você poder falar da sua experiência, foi muito rico poder te ouvir, partilhar e deixar aqui, né? Para quem quiser saber mais sobre como pode atuar no setor público, poder voltar aqui depois e ver. Hugo, assim, primeiro eu queria agradecer, tá, o convite e agradecer desde a minha formação, porque foi com você que eu tive o primeiro contato com o Dragon, né, dentro da aula do Gaia, então, e com outras metodologias também que eu já assisti. Então, assim, primeiro agradecer e, assim, e também por você acreditar nisso, porque todas as vezes que eu te falava de uma proposta para uma instituição, o quanto você impulsionava meu sonho, e muitas vezes falava, vai, pode, vai dar certo, né? Eu às vezes relatava, eu tenho medo da resistência da ENSP, né? E você falou, não, mas vai dar certo, vai dar certo. E sempre na torcida e no apoio. Então, eu acho que isso faz diferença, né? A importância, a valorização que você vê de cada indivíduo ser uma semente e formar essas ilhas do ganha-ganha. Não é só aquela coisa, aquele jogo que já está ganho, né? Não vou lá porque já tem um público certo e vai ficar tudo bem. Não. Eu acredito nessa pequena semente que vai disseminar. E disseminou. E eu falo que eu me surpreendi com o que aconteceu na ENSP, com a quantidade de pessoas que fizeram, 2 turmas, aprofundamento. Então, isso foi realmente me surpreendente. E diante disso, e com essa reflexão que eu fiz antes, né, da instituição pública, mesmo às vezes a gente não conseguir atingir ela toda de uma forma integral, ou impulsionar logo, num primeiro momento, uma política, uma prática pública mais disseminada num campo maior, mas o dia a dia, as pequenas ilhas, né, de você mudar a relação, porque a gente está agora, nesse momento, focado na relação do trabalhador, né, e aí parece que está muito para dentro, mas eu vejo isso numa perspectiva futura, de que quando o trabalhador daquela instituição, ele está mais fortalecido, ele está engajado, ele está dentro de um projeto que não é mais só um trabalho, é um projeto de vida, é um entendimento de que ele é um servidor público e que o que ele faz importa, o que ele faz impacta. Quando ele leva isso para fora, ele expande isso para uma comunidade. Então, eu vejo isso na perspectiva da gente ampliar essa questão, essa relação de você trazer o acolhimento para o outro quando ele vem para um atendimento, quando ele vem para uma aula, quando ele vem para uma pesquisa, quando ele vem tocar a instituição pública, né, seja como aluno, ou como um usuário, ou como o que for, com a comunidade, seja a relação que esteja ali, e você ampliar essas ilhas de ganha-ganha. Porque eu vi pessoas dentro desses cursos que não tinham exatamente o perfil que você colocaria, por exemplo, no curso de Dragon, mas que se tocaram com o curso. Podem não estar aplicando a metodologia nas suas equipes, mas elas estão repensando muitos conceitos. Isso eu vi. Isso a relação também com o trabalho. Então, eu acho que a ampliação disso é quando a gente conseguir finalmente tocar também o público que a gente atende. Eu sei que isso é um desafio muito grande, eu já estou sonhando além da instituição, mas eu acho que é assim que a gente constrói numa instituição pública. Até porque o nosso trabalho é para fora, né? Não é para dentro. Mas quando a gente muda dentro, a gente consegue transmitir isso para fora. Com certeza. Acho que você está falando, para a gente fechar, de uma coisa que é super importante. Eu falo isso, né? Na terapia, no Dragon, né? Na agroecologia, nas práticas integrativas complementares. Primeiro a gente precisa transformar dentro da gente para ir para fora. E na organização também, né? Primeiro precisa transformar dentro da organização para depois poder ir para fora. Então, muito bom aí poder te ouvir. Bom a gente partilhar nesse sentido. A gente quer incentivar vocês que estão no setor público a levarem, mas levarem com calma, levarem ouvindo aquele território, levarem ouvindo aquela instituição de uma maneira que seja inclusiva, que seja potente, mas que seja no ritmo e na velocidade que aquelas pessoas precisam. E é isso. Eu, como treinador de Dragon Dream, na UFRJ, me coloco à disposição, quem quiser saber mais. E a gente continua trocando aqui. A gente tem os diálogos às sextas às 10.
cada vez um treinador trazendo um assunto do Dragon Dreaming, trazendo um tema, para a gente ver as convergências e a gente poder criar mais ilhas de ganha-ganha em todos os sentidos. Obrigado a quem esteve com a gente aqui, quem vai ver a gente depois, que a gente possa inspirar mais e transbordar ganha-ganha nas nossas relações. E é isso. Obrigado, Flávia. Beijo. Obrigada, Gustavo. Beijo, pessoal.